E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Alejandro, eu sou o professor de vocês. Estamos na lição de número 3, cujo tema é o perigo do ensino progressista. Gente, vamos lá. O textuário. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, que está em 2 Timóteo 3:1, verdade prática. Os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. A leitura diária. As Escrituras advertem o cristão a viver em santidade. A Bíblia é a única revelação escrita de Deus para a humanidade. As Escrituras são a verdade plena de Deus, dada pelo Espírito Santo. Ninguém pode acrescentar ou retirar coisa alguma das Escrituras. Sexta, exortação à Igreja acerca da dedicação ao ensino das Escrituras. Sábado, é preciso manter-se em comunhão com Deus e permanecer separado das armadilhas do pecado. Leitura bíblica em classe, está em 2 Timóteo 3, do 1 ao 9. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes e pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amar para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Continuando, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas causas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E quando Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos. Quanto à fé, não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Gente, está aqui, tá bom? Essa leitura. E uma pergunta de conhecimento que eu quero deixar para vocês, que vocês podem fazer para os seus alunos antes de começar a lição, é a seguinte: o que é teísmo aberto? Segundo, o que o antropocentrismo defende? Terceiro, o que é a teologia da demitologização? Demitologização, gente, o pessoal tem que ler isso daqui. Não adianta eles comprarem a lição e apenas usarem no dia, porque fica muito fácil, fica chato. E pelo menos eu acredito que vocês já devem ter visto isso, que quando eu vou dar uma aula, eu não fico preso na lição. Não é à toa que aqui eu coloco coisas extras. Então, quando eu dava aula apenas com a lição, sem um slide, eu não seguia a lição não. Eu apenas colocava o que eu aprendia. Então, fica muito chato para eles, sabe? Vamos lá. Qual a diferença de progresso e progressismo? Porque o tema é... O que é o tema? Vamos lá. Para eu falar sem erro aqui. É o perigo, no caso, do ensino progressista, certo? É exatamente isso. O perigo do ensino progressista. Então, gente, progressista por acaso tem a ver com progresso? Vamos entender isso aqui direitinho. Progresso, ação ou resultado de progredir, movimento para a frente, avanço. Então, isso é uma coisa ruim? Não, isso aqui na verdade é uma coisa muito boa, um progresso é algo muito legal. Todavia, o progressismo, o que é a teologia progressista? É assim chamado, o cristianismo progressista é uma abordagem teológica pós-moderna surgida nos Estados Unidos e que se desenvolveu a partir do cristianismo liberal, ou seja, cristianismo liberal, aquilo que libera, aquilo que na verdade pega a Bíblia, isso aqui é pecado, não, eu vou deixar isso aqui como liberal, tá? Liberal europeu dos séculos 19 e 20. Então, isso aqui é o progressismo, não tem nada a ver com o progresso, tá bom? Primeiro de tudo, gente, como eu falei, eu gosto de colocar algumas coisas extra que não estão na lição e vamos começar falando sobre o teocentrismo, para a gente conseguir entender melhor o objetivo da nossa lição, tá? Entender a nossa história. Teocentrismo começou com o quê? Com a queda do Império Romano, que foi em 476 depois de Cristo, que foi iniciando o quê? Na Idade Média, onde existe o quê? O feudalismo. Aqui vocês podem ver uma imagem, acredito que você já deve ter estudado em algum livro de história, onde existia o clero, o feudalismo, onde existia o rei, os nobres, no caso, as pessoas que tinham burguesia, que eram as pessoas mais condição, entendeu? Então, tudo isso aqui está representado nessa imagem, que é a Idade Média, ok?
onde a Igreja Católica predominava. A Igreja Católica era o que realmente mandava, os papas e tal, tudo certinho. E essa imagem aqui representa o quê? Representa, no caso, uma pessoa orando para que pudesse comprar um pedacinho do céu. Então, isso aqui foi muito comum na época. O meu irmão, por incrível que pareça, ele falou para mim de uma colega da sala dele, tá bom? Ele já está no terceiro ano do ensino médio. Aí ele falou comigo, a minha família me chama de Léo. Aí ele falou, Léo, você acredita que uma colega minha, que era da igreja católica, a mãe dela foi e comprou um pedaço do céu por 15 mil reais? Eu fiquei, rapaz, 15 mil reais. Eu não acreditei. Eu sinceramente não acreditei. Porque eu acreditava que isso, tipo, era de coisas lá para trás. E, tipo, antigamente acontecia assim. Só que hoje em dia, para a pessoa fazer isso, nossa! Então, tipo, não é querendo criticar a Igreja Católica, mas essa atitude da Igreja Católica, sim, é errada, porque o céu, quem somos nós para colocar um preço no céu? Gente, 15 mil reais é, tipo, não é nem um ponto comercial, tipo, é uma coisa muito barata. E eu até falei com meu irmão, poxa vida, 15 mil reais está muito barato, né, para ser um pedaço do céu. Poxa vida, tem que ser pelo menos 15 mil alugado todo mês. Esses 15 mil é de entrada e o restante vai pagar lá, porque não tem como. Mas, enfim, existe, por exemplo, várias coisas, não apenas na Igreja Católica, mas também na Igreja Assembleia, que, tipo, antes as pessoas cometiam coisas que eram erradas e que hoje já, tipo, já se desconstruiu, porque a verdade liberta. Como, por exemplo, antigamente não poderia assistir televisão. Isso é pecado? Claro que não. Eu posso assistir televisão, mas depende daquilo que eu assisto. Da mesma coisa a Igreja Católica, fazia coisas sim que eram certas, mas isso de querer comprar o céu é uma atitude errada, tá bom? Não é querendo criticar a Igreja Católica em si, mas criticar uma certa atitude que acontecia. Vamos lá. Humanismo falei errado. Humanismo renascentista. Gente, após a Idade Média veio esse movimento aqui e vamos aprender um pouquinho sobre ele. O humanismo renascentista foi um movimento intelectual e filosófico que se desenvolveu durante o período do Renascimento entre os séculos XV e o século XVI. O antropocentrismo, que coloca o homem no centro do mundo, foi o conceito pelo qual se apoiava este pensamento filosófico. Gente, a pintura de Mona Lisa, que foi por Leonardo da Vinci, representa muito bem, no caso, esse período, tá bom? Não quer dizer que a imagem dela representa, mas uma imagem que representa bastante é essa daqui, que no caso a gente está falando dessa imagem aqui, onde aqui tem Adão e aqui no caso eles representaram Deus. A gente pode ver aqui na parte do dedo em que Deus está com o indicador tipo mais levantado e Adão no caso com o dedo mais tipo desmotivado, tipo poxa vida, isso aqui representa o quê? Que ele já havia pecado, ou seja, está representando também o distanciamento que aconteceu entre o seu pai, no caso Deus, e Adão. Compreendeu? Então, esse movimento aqui, leve movimento representa tudo isso, tá bom? Hoje a língua está presa, gente. Repara não. Antropocentrismo, olha só. Homem como centro. O que foi o que aconteceu nesse período aqui? O cientificismo, tá bom? Onde a ciência começou a crescer bastante, a racionalidade e também a igreja perdeu o seu poder. É o conceito que ressalta o homem, o ser humano, como figura importante da história, da sociedade e política, considerando como ser adotado da inteligência para realizar suas ações no mundo. A palavra também vem do grego, unindo anthropos, de humano, com kreton, de centro. Ou seja, gente, aqui fala uma coisa interessante. Como ser dotado de inteligência para realizar suas ações no mundo. O homem tem inteligência sim, e quem deu essa inteligência foi Deus. Não quer dizer que, tipo, no período do teocentrismo, as pessoas não sentiam essa liberdade, entendeu? Porque tudo que tinha que fazer, no caso, tinha que perguntar para Deus. E isso, na verdade, não quer dizer que é pecado. O cientificismo é algo muito bom, Todavia, perde o conceito quando a pessoa deixa de colocar a palavra em primeiro lugar, certo? Claro que a gente compreende com tudo isso. Então, tipo assim, hoje em dia existe um grande avanço da tecnologia, celular e tal, tudo. Todavia, eu sou crente e eu utilizo meu celular, eu utilizo meu notebook, tudo. Eu estou na época da ciência, quer dizer que é pecado usar a ciência? Claro que não. É um pouquinho de relato também sobre usar televisão. Então, será que isso é pecado? Será que não é? Vamos colocar como pecado aqui, o que aparece lá não é bom, então vamos tirar ela 100%. São algumas atitudes assim, tudo bem? Racionalidade.
Racionalidade também não quer dizer que é pecado, a pessoa pode utilizar sim a razão, ela tem que raciocinar sim, tá bom? Porque tudo que tinha que fazer tinha que tipo, será que isso aqui, tipo, é certo, será que não é? A palavra de Deus, ela é clara, tá bom? Não nos impede de usar o nosso raciocínio humano, não. Mas a gente tem que usar as nossas atitudes firmadas em Deus. Não quer dizer que a razão, eu não estou falando que, tipo, a racionalidade, não estou colocando, tipo, a razão acima da palavra. Claro que não, isso aqui sim é errado. O Big Bang, aconteceu isso aqui é razão. E a Bíblia que fala que ocorreu no Jardim do Éden é errado. Claro que não, estou falando de racionalidade, de usar o raciocínio. Mas utilizar a razão acima da palavra de Deus, isso sim, que ocorreu no antropocentrismo, está errado. Reforma Protestante. Olha só, é o nome dado ao movimento reformista que surgiu no cristianismo no século XVI, ou seja, a Reforma Protestante foi após o Renascimento, ok? Então vamos lá. Só voltando, o que aconteceu primeiro? Primeiro período teocêntrico, onde existiu o feudalismo, tá bom? Que foi após a queda do Império de Roma. Então tá, Império de Roma, depois caiu, depois veio o teocentrismo, onde realmente a Igreja Católica dominava geral, dominava até na política dos reis, tudo mesmo. Aí depois disso veio o Renascimento. Então, quando aconteceu esse Renascimento, o que aconteceu? Veio junto o antropocentrismo. Aí veio depois a Reforma Protestante, tá? Que foi no século XVI. Esse movimento iniciou-se a partir de Martinho Lutero, um monge católico que estava insatisfeito com algumas práticas e questões teológicas defendidas pela Igreja Católica. Uma dessas coisas é a pessoa querer comprar um pedacinho do céu, que isso é impossível, não existe. Não precisamos de Deus. Olha só o que fala em Gênesis 11, 13 e 4. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos, queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Isso aqui está representando o que? A Torre de Babel, que fala lá no período de Gênesis. Então, gente, olha só. Eles tiveram um avanço na ciência, um avanço na razão, na raciocínio. Isso é ruim? Claro que não, é uma coisa boa. Todavia, eles fizeram para quê? Assim nosso nome será famoso, colocaram o orgulho em primeiro lugar. Ou seja, eles não estavam dependentes de Deus. Eles falaram, não precisamos mais de Deus. A gente tem a ciência, agora eu sei fazer tijolo, então vamos fazer isso aqui sozinhos e vamos construir isso daqui sozinhos, tá bom? Então, isso aí é a parte em que está errado. E muitas das vezes, hoje em dia, principalmente para quem tem muito dinheiro, a pessoa acha que é independente e que não precisa de Deus. Porque normalmente, infelizmente, a gente passa a buscar mais a Deus quando estamos sem dinheiro e falando, Deus, por favor, me ajuda, traga comida para minha casa, um milagre acontece, eu agradeço, passo a continuar crente. E quando eu começo a ganhar dinheiro, eu paro de orar, eu paro de pedir a Deus, eu paro de pedir a bênção de Deus para a minha vida. Então isso é algo que acontece com muita frequência. É por este motivo que muitas pessoas deixam de receber uma bênção financeira porque elas não sabem lidar com o dinheiro e quando recebem, afastam-se de Deus. Não é à toa que a palavra fala que é mais difícil, na verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar num pedaço do céu. Do que um rico entrar no céu. Queremos um rei. Isso aqui aconteceu na época do profeta Samuel. Olha só o que aconteceu. 1 Samuel 8, 5 e 7. E disseram-lhe, tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos, porque os filhos não obedeciam a palavra de Deus, assim como Samuel. É parecido com os filhos de Eli, só que Eli, na verdade, era um pai realmente negligente, diferente de Samuel, que procurava realmente ensiná-los, mas eles não seguiram. Continuando. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Ou seja, o povo de Israel estava querendo um rei, assim como tinha outras nações, tipo a Inglaterra. Tem a rainha Elizabeth que não está mais lá, infelizmente. Mas o que acontece? Elas queriam um rei físico, uma pessoa, tá? Diferente de que, no caso, era Deus que reinava naquele momento. E o Senhor lhe respondeu a Samuel, atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você, Samuel, que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Olha só que Deus está falando, gente. É triste de escutar essa passagem. Foi a mim que rejeitaram como rei. Então, tipo, poxa vida, Deus era o rei de Israel, é a filha, é a pedra preciosa de toda a terra, é Israel, e ela o rejeitaram. Não é à toa que a palavra fala,
Fui para os que eram os meus, mas os meus não me receberam. Tá bom? Isso aqui é uma passagem do rei Saul, porque o quê? Eles conseguiram o rei Saul, e esse Saul decidiu e conheceu Davi, e vocês conhecem a história que ele foi, tentou pegar a lança, tentou matar Davi. Então, tipo assim, o primeiro rei que eles queriam foi um péssimo, um horrível rei, matou profetas, matou sacerdotes. Então, tudo isso porque eles decidiram tirar um Deus divino, que é totalmente bondoso, onipotente, onipresente, onisciente, para colocar um ser humano que é pecador e falho. Isso eu não gosto. Olha só, o parâmetro progressista é rejeição e reinterpretação das escrituras para satisfazer a concupiscência humana, ou seja, é para afrouxar a lei bíblica. Poxa vida, aqui está falando que não posso pecar, aqui está falando que eu não posso usar droga, aqui está falando que eu não posso beber, aqui está falando que sexo antes do casamento é errado. Mas, poxa vida, eu vou afrouxar isso aqui, eu vou deixar mais liberal, que no caso foi o que a gente tinha falado anteriormente, que é sobre o cristianismo liberal que ocorreu na Europa, e assim foi o processo progressista. Tá? Os cristãos tornam-se mais amigos das bênçãos do que amigos de Deus. Isso aqui está escrito na palavra, tá? Em Timóteo. Então, gente, as pessoas têm interesse em quê? Na bênção. Poxa vida, Moisés, você pode, por favor, orar para que venha codornizes do céu? Você pode orar para que venha um maná? Você pode orar para que saia água dessa rocha? Pelo amor de Deus, estamos com sede. Ah, Moisés, essa rocha aqui, essa água aqui está ruim para beber, deixa ela doce. Então, assim, o povo sempre pedia coisas, e pedia coisas que é para satisfazer a si mesmos. É difícil a gente ver na Bíblia o povo de Israel pedindo: Ô Moisés, nos ensine a orar, ô Moisés, nos ensine a sentir mais da presença de Deus. Olha, não é à toa que Deus pediu para que o povo de Israel fosse até o Monte Sinai, só que o povo falou bem assim: não, Moisés, vai você, nós vamos ficar aqui. Entendeu? Porque eles tiveram medo de Deus, então eles não tiveram essa intimidade. Então, é aí que o povo tenta afrouxar, entendeu? Tenta afrouxar as leis de Deus. Não é à toa que quando Moisés desce no Monte Sinai, eles vão e fazem um quê? Fazem o quê? Fazem um ídolo, fazem uma estátua de um bezerro de ouro. Beleza, gente? Então, por favor, gente, vamos estudar a palavra e não vamos reinterpretar, não vamos querer fazer uma nova Bíblia, não vamos querer fazer outras coisas que não existem. Vocês são escravos. É o que muita gente fala com relação aos cristãos. Não, vocês que são cristãos, vocês são escravos. Vocês não podem beber, não podem fazer sexo antes do casamento, não pode assistir uma pornografia, não pode assistir qualquer tipo de filme, não pode nem xingar na hora do futebol. Poxa vida, vocês são escravos? Por que vocês não podem fazer nada nessa vida, não podem curtir? Então, os escravos que são das paixões, ou seja, o povo do mundo, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma, tá? Não, eu estou bebendo aqui, eu posso parar a hora que eu quiser, eu estou usando essa droga aqui, mas se eu quiser, eu posso parar a hora que eu quiser. Mas na verdade eles estão acorrentados pelo diabo. Padecem por falta de conhecimento, então esse povo infelizmente vai para o inferno. Pessoas que estão dentro da igreja estão sendo contaminadas. Por quê? Porque tem amigos da escola, tem amigos do mundo em que fala: não, cara, você pode comer esse fruto, se você comer, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Que no caso foi o que aconteceu com a serpente em Adão e Eva. Então, gente, é a pessoa querer influenciar o diabo, que a todo momento pegar você do lar, da proteção de Deus e realmente afastar, quer te aprisionar, quer colocar uma corrente em você para que você morra. Tá? O diabo sabe que o fim dele, ele já será condenado. Todavia, ele acorda, na verdade ele não dorme, mas ele luta todos os dias, mesmo sabendo que o futuro dele, ele já será um condenado, mas ele luta porque ele sabe que você desiste. Entendeu? Ele sabe que você pode desistir da sua bênção, que você pode desistir do que Deus oferece para você. Você pode se arrepender de ter ido para a igreja e começar a ir para o mundo. Então, cara, o diabo sabe que ele vai perder, só que ele sabe que você também pode perder. Então é por isso que ele investe na gente. É por isso que ele fica ao nosso derredor querendo nos matar, querendo nos tragar como um leão. E ele vai investindo em quê? Sexo pré-conjugal, principalmente na área do homem, na área masculina, que tem uma fragilidade maior com relação a isso. Homossexualidade, masturbação, drogas, aborto, prostituição. Então tudo isso o diabo quer deixar natural, quer afrouxar as leis cristãs, quer colocar para seduzir o homem, tá bom? Homem que eu falo é homem e mulher. Salvo uma vez, salvo para sempre.
Gente, uma vez eu conversei com um cara, ele era pastor de uma igreja, e a igreja dele pregava isso, que salvo uma vez, salvo para sempre. E eu falei com ele, cara, não é assim, eu falei para ele tentou colocar alguns argumentos que não tinham sentido algum, e eu dei um exemplo para ele muito claro da parábola das 10 virgens, que fala sobre o seguinte: existiam as 10 virgens, a virgindade, no caso, está falando sobre a santidade. Então, as 10 estavam preparadas para ir para o céu. Não é à toa que as 10 estavam desejando enxergar o noivo. Ou seja, essas 10 são 10 pessoas que estão dentro da igreja, estão desejando enxergar o noivo, ou seja, estão desejando acontecer o que? O arrebatamento. Todavia, 5 delas estão realmente prontas, santificadas, mas 5 são descuidadas, tentam afrouxar, tentam pegar um pouquinho do mundo. E quando chegou a hora em que o noivo chamou, as 5 que estavam despreparadas ficou, ai meu Deus, ele não tem uma lamparina, eu não vou conseguir enxergar ele, por favor, me ajuda. Isso vai acontecer o quê? No período da grande tribulação, onde o quê? A igreja, que achava que estava preparada, que achava que iria para o céu, vai ficar aqui na terra. Então, esquece essa ideia de que salvo uma vez, salvo para sempre. Com certeza não. O céu, você tem que lutar para ele todos os dias. O céu, você tem que guerrear. O céu, você tem que realmente... Cara, você tem que matar a sua carne, você tem que esmurrar, assim como fala Paulo, eu esmurro a minha carne, porque a carne tende a fazer o quê? O que é errado, o pecado, mas a palavra de Deus é o que nos santifica, a presença do Senhor, o fruto do Espírito, o batismo com o Espírito Santo, o batismo nas águas, tudo isso que é divino faz com que a nossa carne morra. Por isso que fala, o velho homem que tenta te puxar de volta, mas a salvação em Cristo é mais forte, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então que possamos sempre nos santificar para que realmente possamos naquele grande dia irmos todos para o céu e que não fiquemos aqui na terra arrependidos de termos cometido algum tipo de erro ou pecado. Teísmo aberto. O que fala esse teísmo aberto? Isso aqui é... Gente, isso aqui é um absurdo. Aqui fala o seguinte, que Deus é limitado e que não exerce o controle absoluto sobre o universo, nem sobre a vida humana. Ou seja, Deus não é onipotente, Deus não é onipresente, Deus não é onisciente. E eu coloquei aqui essa imagem que representa, tipo, nosso Jesus, ele tem um poder absoluto, ele é 100% homem, 100% Deus. E eles colocam, no caso, limitação, ou seja, eu coloquei a bateria aqui representando o quê? Que, tipo, ele não tem esse poder todo, na verdade ele só tem um pouquinho de poder. Nessa heresia, que é o teísmo aberto, eles falam que Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden, olha só, e forçado a redesenhar a história. Gente, isso aqui é um absurdo. Então, tipo assim, eles tinham feito Adão e Eva e tal, no caso o Pai, Filho e Espírito Santo. Aí, com o erro do pecado, eles ficaram surpresos, não sabiam que acontecia aquilo, eles tiveram que redesenhar a história. Então, é o ser humano que toma conta e Deus apenas fica ali e tal, auxiliando. Claro que não, Deus toma conta de tudo, ele já sabia do que iria acontecer. Mesmo sabendo que ele queria sim que Adão e Eva permanecessem na presença de Deus. Infelizmente, eles pecaram e Deus já sabia do que iria acontecer. E mesmo antes que acontecesse o Gênesis, Deus já sabia que eu nasceria, Deus já sabia que você iria acordar hoje, que iria assistir esse vídeo, enfim, Deus já sabe de tudo, porque Ele é o quê? Onipotente, onipresente e onisciente. Teologia da demitologização. Esse aqui é o criador dele, e o que prega a respeito disso? Para esse teólogo alemão, havia mitos na Bíblia e era preciso separá-los da verdade. Olha só, eu pegar a Bíblia e falar, isso aqui é certo, isso aqui não é. Nesse pensamento, o céu e o inferno, a tentação, os demônios e a possessão demoníaca e o nascimento virginal de Maria passaram a ser vistos como mitológicos, ou seja, anjo não existe, esses negócios tudo não existe não. É apenas aceito os milagres e revelações, ou seja, o milagre do fluxo de sangue era real, o milagre de Lázaro morrer e ressuscitar, não, isso aqui é real. Só que o céu e o inferno, isso aqui não existe. E a tentação não existe, demônio não existe. Maria ter tido um filho virgem, isso aqui não existe. Então, isso aqui é o que fala nessa teologia, tá bom? Em Apocalipse 22:18 fala o seguinte, exatamente sobre isso. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará flagelos ou pragas escritos neste livro.
Ou seja, se eu querer pegar a Bíblia e acrescentar, não, aqui pode falar sim que homem pode ficar com homem, aí então vai falar o quê? Que vai acrescentar pragas na minha vida. Além disso, no versículo 19 fala que se eu por acaso, além de acrescentar, querer tirar alguma coisa, aqui fala que tem 10 mandamentos, só que eu vou colocar só 9, eu vou tirar um aqui, eu vou tirar de não matarás. Então, essa praga também cairá sobre mim. Então, existe sim condenação e... Gente, que pecado, velho. Eu fico abismado. A pessoa querer tirar o significado da Bíblia, a pessoa querer mudar a Bíblia. Isso é um absurdo, gente. Ter fé significa. Eu vou colocar aquele vídeo ali para vocês assistirem. É um vídeo muito interessante que fala sobre... é da série Jovem Sheldon. E essa passagem é muito legal. É onde a mãe está fragilizada emocionalmente e espiritualmente e o filho vai lá conversar com ela. E o filho é ateu, olha só. Ter fé significa acreditar em algo que você não sabe com certeza se é real. E bem, agora, eu estou lutando com isso. Então você não acredita mais em Deus? Isso não é algo para você se preocupar. Preciso descobrir isso sozinha. Quer ajuda? Talvez eu possa ter uma visão diferente. Acho que não, querido. Você sabia que se a gravidade fosse um pouco mais forte, o universo entraria em colapso? Eu não sabia. Além disso, se a gravidade fosse um pouco menos forte, o universo acabaria e não haveria planetas e nem estrelas. Aonde quer chegar com isso? É que a gravidade é precisamente tão forte quanto ela precisa ser. E se a razão entre a força eletromagnética e a força da atração não fosse 1%, a vida não existiria. Quais as chances disso acontecer sem querer? Por que está tentando me convencer a acreditar em Deus? Você não acredita em Deus. Eu não acredito, mas a precisão do universo torna lógico que haja um Criador. Vídeo muito top, hein, gente? Olha só. O que o diabo tenta infiltrar nas mentes... primeiro, gente, vamos lá. Existem as crianças. As crianças é um período que está existindo o quê? É como se fosse esse iceberg aqui. Tá o quê? Construindo o que? Os valores, as crenças. Ou seja, as crenças é a base. A base. Os valores vêm logo após. E as ações da pessoa é uma consequência das crenças e valores que ela tem. Então, é realmente como um iceberg. As ações são a parte de cima e valores e crenças são a parte de baixo. Então, o que o diabo vai fazer? Ele vai investir super pesado, tá? Pesado mesmo, na área das crianças, na mente dela e na construção dos valores e crenças para o que? Influenciar nas ações futuras. Ou seja, o principal ponto de influência hoje em dia é o que? A mídia. Existe a televisão e existe também os celulares, onde as crianças estão tendo contato frequente. Existe criança, gente, com menos de 2 anos de idade, sendo que os oftalmologistas, ele falou para mim e para minha esposa que é obrigatório que não exista contato nenhum com tela, nem vídeo, nem nada, nem chamada de vídeo, com nenhum, porque isso vai prejudicar a vista da criança. Mas falando no sentido moral, a criança vai olhando aquilo e vai vendo que, poxa vida, a televisão é bom, o celular é bom. Então tudo isso influencia na área emocional, no caráter da pessoa, querendo ou não. Poxa vida, um desenho que tem 2 mulheres se beijando, poxa vida, um filme que, pô, teve um casamento ali e os 2 caras teve um filho. Que eu não sabia disso. Eu vou perguntar ao meu pai aqui e tal, tal. Ou pior, vou perguntar isso na escola com a minha professora, porque meu pai não dá muita atenção para mim, porque meu pai chega do trabalho cansado e só quer ficar mexendo no celular. Então, essa é a realidade hoje. Isso não vai acontecer, já está acontecendo e já vinha acontecendo, gente. É muito perigoso, tá bom? Então, por favor, tome bastante cuidado com a mídia, porque o que existe aqui? Existe a pornografia. Nas escolas fala que sexo antes do casamento você tem que fazer, tem que conhecer o seu próprio corpo, tem que se masturbar. Escolas apoiam o que? A festa em relação a carnaval. Chega o período do carnaval, pô, cara, você não vai no carnaval? Não vai, vai ser muito bom. A, a bênção da LGBTQI+, que a gente tem que... Gente, existem pessoas que cometem erros. Não quer dizer que a gente tem que apenas condená-los. Nós temos que
cuidar deles, tá bom? A palavra fala que nós temos que evangelizar, nós temos que cuidar das pessoas. Então, por exemplo, tem um pessoal do LGBT, tem um pessoal que é satanista, tem um pessoal que é do candomblé. Nós temos que cuidar dessas pessoas. Nós não viemos para ficar separados e restritos e calados, não. Nós temos que abrir a nossa boca e lutar para que essas pessoas sejam libertas. Jesus falou no período que estava na cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O que é não saber o que fazer? Eu já falei no vídeo anterior. É porque a pessoa está cega pelo próprio pecado dela, onde o pecado começa a dominar a vida dela. Entendeu? Ou seja, televisão, carnaval, sexo antes de casamento, São João, pornografia, LGBT, Halloween, tudo isso, gente, está bastante infiltrado e é diariamente na vida das pessoas, não apenas das crianças, mas jovens, adolescentes, onde são bastante influenciados a deixar a palavra de Deus e seguir o mundo, abandonar Deus, porque Deus é fantasia, Deus não existe. Eu nunca ouvi a palavra de Deus, eu nunca ouvi Deus falando comigo, entendeu? É por isso que tem que ter, gente, posicionamento. Para quê? Temos que evangelizar, tá bom? Tanto quem é LGBT, tanto quem é de outras religiões, espírita, tanto faz. Lutar na política. Gente, a política não é apenas para as outras pessoas, não. Também os crentes têm que entrar na política. Um exemplo muito claro, o rei Davi, ele era político. O Sansão, ele era político porque ele era juiz. O profeta Samuel, rei Salomão, todos os reis da Bíblia entraram na área política. E, poxa vida, vamos dar um exemplo assim. Temos aqui Saul e temos rei Davi. Os dois estão na política, mas Saul é algo ruim e o rei Davi foi algo muito bom. Então quer dizer que, poxa vida, alguém que é crente não pode entrar na política como o rei Davi? É um exemplo muito claro, né? Lutar pelo ensino, tomar cuidado, porque a escola quer ensinar tudo isso daqui. A escola quer influenciar seu filho a tudo isso daqui. Culto doméstico é principal para que você possa ensinar o seu filho. Não chegue do trabalho cansado e esqueça o seu filho, não. Tem que dedicar um tempo para ele, tá? Qual o significado desse negocinho aqui que muita gente não sabe? Sola Escritura. Olha só, gente. Isso aqui é em relação à palavra de Deus, a Bíblia. Por isso que tem que ter um posicionamento fiel sobre isso. Isso aqui é a prova de que a gente não pode mudar a palavra, tá bom? Em resposta àquilo que consideravam abusos da Igreja de Roma, anunciaram sola fide. Somente a fé é necessária ao cristão para ser salvo. Aí tem a sola gratia. Somente Deus, por seu amor e vontade, salva o cristão. Aí tem a sola escritura, que é o quê? Somente a palavra de Deus é a autoridade para a organização de doutrina na igreja. Então, isso daqui está falando a respeito de quê? Porque não pode existir outro tipo de posicionamento. Tem que ser somente a palavra de Deus que tem autoridade para a organização da doutrina da igreja, tá bom? Tem gente que quer pegar as coisas do mundo e querer influenciar na doutrina da igreja. Não, pode fazer sim, usar qualquer tipo de roupa dentro da igreja, usar roupas indecentes. Claro que não, gente. Temos que ter realmente comportamento, tá? Não é à toa que na área de juiz, em um cartório ou em algum outro local, em um tribunal, não pode usar roupas indecentes, quanto mais na igreja, na presença do nosso Deus. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17 fala o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então a Escritura é inspirada por Deus. Não foi homens que, eu escrevi aqui do jeito que eu quis. Claro que não. A Bíblia, sim, foi escrita por homens, mas foi inspirada por Deus. Então, Deus tem o controle de tudo. Não é que os homens seriam impossíveis de, por exemplo, falar sobre o Apocalipse, falar de coisas que viriam a acontecer, coisas que estão acontecendo hoje em dia e que já aconteceram, tá bom? O homem é impossível de ocorrer isso. Por isso que é prova de que é realmente inspirado por Deus. Eu peço para vocês, estude. Eu que passei a ser professor da BD, criar esse canal, gente, eu tenho estudado, tem sido maravilhoso, tem sido libertador para mim. Gente, diga não à frouxidão bíblica, diga não a isso. Gente, Romanos 12, 1, 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então se entregue ao Senhor. Continuando, e não vos conformeis com este século, com as coisas absurdas que estão acontecendo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Estude a palavra, ensine seu filho a estudar a palavra,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As pessoas estão padecendo por falta de conhecimento, por falta da palavra de Deus, por falta da Bíblia. Então, por isso que muitos estão indo para o inferno. É por isso que tem pessoas que acabam sendo influenciadas a beber, a fumar. É por isso que a Eva errou, porque ela não estava totalmente firmada em Cristo. Entendeu, gente? Dinâmica. Gente, isso aqui é uma dinâmica que eu quero colocar para vocês, que você pode fazer na sua sala de aula e vai ser bastante legal. Ó, o mundo procura sempre alterar o que a Bíblia prega. Todo mundo sabe. Logo, dê um papel para cada aluno e peça para eles escreverem suas maiores dúvidas sobre a Bíblia, sem se identificar. Tipo, coloquei a minha dúvida aqui e não preciso colocar o meu nome, tá bom? Após isso, embaralhe tudo, abra e responda cada um em voz alta. Assim, os seus alunos terão a oportunidade de tirar sua dúvida. Se por acaso você não tiver resposta, fale que você vai pesquisar, que vai perguntar ao pastor e vai passar para eles depois. Mas não deixe seus alunos com dúvida, tá? Chegou na famosa pergunta da Serenata, nosso slogan aqui, o que tem feito bastante sucesso aqui no nosso canal do YouTube. E a pergunta dessa vez é o quê? E é o seguinte, Pedro era convertido antes da crucificação? Essa é a pergunta, sim ou não? Aí, no caso, né, você tem que falar, pô, era convertido? Sim, por quê? Não, por que não era? Então, a pessoa tem que justificar, tá bom? O que você aprendeu? O que? Então, isso aqui é um Minuto EBD, onde você vai escolher um aluno, tá bom? Para que esse aluno vá e fale no domingo à noite o que ele aprendeu. Isso aqui tem tido muita eficácia. As pessoas que não vão para a EBD têm passado aí por conta disso daqui. E a lição de número 4 é o que? Quando a criatura vale mais que o Criador. Isso aqui é algo muito delicado, as pessoas querem realmente ser maiores do que Deus. Foi um pecado que Eva quis cometer, infelizmente, se você por acaso comer esse fruto aqui, você vai ter o conhecimento do bem e do mal, assim como Deus. Então, infelizmente, é o pecado do orgulho, da soberba, eu quero me engrandecer, tá? Então, gente, vamos estudar, vai ser bastante interessante. E a lição de número 4 já nos espera. Até quarta-feira eu vou estar divulgando esse vídeo aqui. Pode esperar aqui no canal, tá bom? Um abraço para vocês e tchau, tchau!